nome, né? Então, como que eu faço para importar ela, ou com qualquer outra biblioteca? Eu uso import, né, math. Então, usando esse comando import math, nesse ato, a gente está importando todas as funções que essa biblioteca possui, né? Então, eu também importo, né, como a gente está usando data frame e outras coisas, outras funções do pandas, a gente sempre importa também, a partir de determinada lição que a gente teve ano passado, a gente importa também a pandas. Então, a gente importa pandas SPD, ou seja, eu estou importando a biblioteca pandas e eu estou atribuindo o nome de PD, que é o nome que a gente vai utilizar para sempre que a gente quiser chamar a biblioteca pandas, né? Então, a biblioteca math, aqui vamos fazer aqui um exemplo de um dicionário, né? Um lembrete aqui das aulas passadas de listas e dicionários, né? Lista, você abre e fecha o corchete para ela, entendeu? Então, eu quero criar uma nova lista. Então, nova lista, esse é o nome que eu estou dando para minha lista. Nova lista, coloco aqui 1, 2, 3 e 4, por exemplo. Então, eu coloco ela entre colchetes. No caso, eu preciso botar uma vírgula, por isso que deu errado aqui, ó. Ele não entendeu. Então, ele me apontou aqui um erro de sintaxe inválida. Então, eu preciso colocar uma vírgula a cada mudança de elemento dentro dessa lista. Então, se eu der um play aqui, na própria lista, ele vai me mostrar a minha lista aqui. Se eu der um for, ele é um quê? É um loop. Isso a gente viu em outra aula, entendeu? Então, eu vou fazer aqui uma breve revisão das aulas. A gente vai ver hoje a biblioteca Math e a gente aproveita para fazer um pouco da revisão das aulas anteriores. Então, se eu der um for aqui dentro dessa lista, tem que colocar um for. O que eu estou dizendo aqui nessa linha? Estou dizendo aqui, para cada, né, eu tenho que colocar aqui um elemento aqui, ó, para cada i, né, elemento i. Dentro dessa nova lista, 2 pontos. Eu vou dar um print no i. Então, eu vou mostrar todos que eu tenho, todos os elementos que eu tenho, um por um. Se eu der um print aqui, ó, e escrever assim, novo elemento, der um play, ele vai printar cada elemento e vai printar novo elemento. Então, o segundo elemento e printa aqui o texto, novo elemento, e assim por diante. Então, qual é agora a característica, se a gente quiser usar essa lista e usar a função math para calcular como essa lista só tem string, só tem inteiros dentro dela, eu consigo usar a função math. Então, math, soma, né? Então, como que é a soma em math? Só relembrando aqui como que a gente faz a soma aqui em math. Não sei se tem, mas se eu quiser calcular o seno dela. Então, ele dá um erro, né? Algumas funções da math conseguem utilizar uma lista, outras não. Eu precisaria colocar o primeiro elemento dela. Então, por exemplo, o que é que eu coloquei aqui dentro dessa função? Eu vou rodar aqui só nova função lista, 0. Então, qual o primeiro elemento da nova lista? É 1. Né? Então, joguei esse primeiro elemento aqui dentro da math, sim, ponto sim. Esse ponto sim aqui me mostra o seno, né? Ele me calcula o seno do que eu jogar aqui dentro dele. Entendeu?
Vamos relembrar agora, por exemplo, a tupla. A tupla, a gente começa ela abrindo e fechando parênteses. Qual é a característica? Então, vamos fazer aqui, nova tupla. O que diferencia a tupla da lista? Vou criar aqui a nova tupla. Ele deu o mesmo erro que ele deu antes. Eu preciso separar por vírgulas os meus elementos. E qual é? Vamos agora ver como que ele me mostra a minha tupla. Então, qual é a diferença? Boa noite, tudo bom, né, Luiz Gustavo? Obrigado pela presença. Então, dessa forma, ele me mostra a minha tupla. Então, criei uma tupla. Agora, qual é uma das características da tupla? A tupla, ela não me permite mudar. Se eu quiser ver um elemento da tupla, eu boto aqui 0, eu vejo 1. Se eu quiser mudar esse primeiro elemento, eu quero agora que ele seja 2. Eu não quero que o primeiro elemento seja 1, eu quero que ele seja 2. Ele não vai deixar. Ó. Por quê? Porque é uma característica da tupla. A tupla, você instancia ela e ela é imutável. Entendeu? Se eu fizer isso, então vou deixar esse código guardado aqui, só para ficar como exemplo. Se eu fizer isso com a lista, eu vou ver qual é o meu primeiro elemento da minha lista. É 1. Agora eu vou querer mudar o primeiro elemento da minha lista para 2. Então, ok, eu mudo. Na hora que eu printar de novo a minha lista, ele me mostra o primeiro elemento agora já é 2. Entendeu? Oi. Tudo bom, Luiz? Pode falar. Tudo bem, boa noite. Eu queria tirar uma dúvida, que eu entrei agora, não sei se o senhor já comentou sobre isso, mas o senhor comentou que as tuplas são imutáveis, né? E qual que é, então, a utilidade dela frente às listas? A tupla, você pode querer criar algo que seja imutável por seu motivo, por qualquer motivo, entendeu? Da mesma forma que você cria algo que te permite, né, se modificar, você pode ter o interesse de criar algo que não te permite modificar, tá. entendeu? Algum parâmetro que você realmente não queira que seja alterado, entendeu? É uma Entendi, característica intencional. intencionalmente mesmo, né? A tupla também, muitas vezes, o resultado depende. Muitas funções, elas te jogam uma tupla como resultado, entendeu? Então, algumas formas de você codificar a função, a saída da função, ela te retorna como tupla. Então, em alguns momentos, você tem que lidar com a tupla e trabalhar com ela. E isso é uma coisa do Python. O Python que tem essa coisa de tupla e de lista, né? É uma coisa que a gente não vê em outras linguagens de programação, pelo menos eu não conheço em outras linguagens de programação, entendeu? Então, dependendo do problema que você quer usar, eu trabalho sempre com listas, eu prefiro trabalhar com listas, realmente, mas dependendo do problema que você quer usar, você pode optar por trabalhar com tuplas, né, para preservar os dados. Tá, entendi, obrigado. Então, aqui, eu tinha entendido aqui que a gente conseguiria usar o math numa lista, né, a função soma, né? Fsum. Então, como que a gente consegue somar uma lista, né? Usando a biblioteca. Então, a gente consegue usar a função math também para listas e também para elementos simples, né? Com lista, por exemplo, a gente faz aqui, coloca essa lista dentro, né? Eu tenho 2 mais 2, 4, né? Mais 4, 8, mais 3, eu tenho 11.
Então, eu jogo uma lista de inteiros, né? E eu tenho a soma dela. Com a função math e com fsum, né? A biblioteca math, né? Falando melhor, e a função fsum. Então, consigo fazer isso para a tupla também, né? Mas observe que todos os elementos da minha tupla e da minha lista precisam ser inteiros ou reais. Se eu criar uma nova lista 2, nova lista 02, se eu colocar aqui, eu posso colocar um inteiro e posso colocar também um string. As listas, as tuplas me permitem isso. Então, colocar elementos diferentes. Então, aqui, por exemplo, eu criei uma nova lista 2, onde um dos elementos ele é uma string. Eu vou ver aqui como que ela ficou. Ó. Na hora que eu ploto ela aqui, na hora que eu printo ela, você vê que aparece aqui a string aqui, né? Aí, a partir do momento que eu uso essa função, vamos ver o resultado aqui. Ou seja, por que que ele me deu o erro? Tudo bom, Alan? Boa noite. Tudo bom, né? Depois eu vou disponibilizar essa aula aqui e você pode acompanhar depois. Eu estou trabalhando aqui, fazendo alguns testes com essa biblioteca Math e aproveitando também para rever uns assuntos, né? Então, a partir do momento que eu vou somar uma lista que ela tem um número, uma string dentro dela, né? Ela, somente um elemento aqui, que é string, ele me dá um erro, entendeu? Então, eu posso somar todos os elementos dessa minha lista, mas eu tenho que colocar somente números reais ou inteiros, né? Então, outras coisas. Então, a função, a biblioteca Math, ela serve para a gente trabalhar, em geral, com números matemáticos, como a própria intuição dela, né? Eu tenho aqui, por exemplo, sale, né? Quando eu coloco aqui um ponto aqui, ponto, eu tenho aqui uma lista de funções que eu posso usar, né? Então, por exemplo, square root, que é raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 4? Né? Raiz quadrada de 4 é 2. Se eu colocar uma lista dentro aqui também, então ele não aceita, né? Ele não aceita uma lista, nenhuma tupla. Ele só aceita valores inteiros, né? Então, alguns elementos da Math, a gente pode fazer isso por teste. Alguns elementos da biblioteca Math aceitam listas, aceitam tuplas, mas outros não. Outros só aceitam números inteiros ou reais. Então, nós revimos aqui o caso da lista, o caso da tupla, e vamos ver aqui também o caso do dicionário, do dictionary, né? O dicionário, eu abro e fecho ele com chavinhas, entendeu? Então, estou aproveitando a aula de hoje, que é dessa biblioteca Math, né? Só recapitulando um pouco. Estou aproveitando essa aula de hoje, que é uma biblioteca relativamente simples, que é essa biblioteca Math, para fazer uma revisão também das aulas passadas, vou aproveitar a carona. Então, como que eu faço, então, ó, novo dicionário? Vou botar assim, novo dict. Eu crio ele com a chavinha. Agora, como que eu faço para criar um campo? O dicionário, ele precisa de uma chave, né, que eu vou falar de que é key, e ele precisa também dos valores. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, novo dicionário, aí ele saiu aqui de onde eu estava, gente, espera aí. Novo dicionário, e aí eu abro uma chave nele para falar da key dele.
Então, a minha chave, vamos dizer que a minha chave é cor, que vai representar uma coluna. Então, eu vou colocar 3 cores aqui, por exemplo, azul, separo por vírgula, vermelho, novamente separo por vírgula, e amarelo. E aí eu vou aproveitar aqui, essa daqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e a outra chave que eu vou colocar, vamos dizer que seja o meu número. Então, o meu número vai ser 1, 2 e 3. Agora, eu criei esse dicionário. Agora eu vou ver como que ele ficou representado. Então, como que ele ficou representado? Ele começa e ele termina com chave. Ele tem a minha key, né? A minha chave, né? Que é a diferença dessa chave que eu estou falando aqui, né? É a minha key, que é a minha coluna, né? 2 pontos. E os meus valores, os meus dados dessa coluna. Aí, vírgula. Vírgula, ele vai separar outra chave, outra coluna. Entendeu? E aí, a partir do dicionário, eu posso criar uma data table. Né? A data table, eu vou usar a função pandas, né, que é o que eu chamei ela de PD, e eu vou usar essa função data table. Lembrando que ela tem que ser maiúsculo aqui, o D tem que ser maiúsculo e o T tem que ser maiúsculo. João Mantovani entrou, tudo bom, né, João? Então, como que eu faço aqui? Eu faço assim, ó, .pd.datatable e vou jogar aqui meu dicionário dentro dela. Então, ela entende aqui esse dicionário com as suas chaves e os seus valores também, né? E ela organiza essa data table de maneira, né? Na verdade, não é data table, gente, eu confundi o nome, é data frame. Gente, perdão. Então, é data, lembrando que o T tem que ser maiúsculo e o F tem que ser maiúsculo também. Então, ele me cria aqui uma coluna, né? E você vê que uma das chaves foi a cor e outra das chaves foi o número. Então, essas chaves viram colunas, né? Aí, ok, eu vou dar um nome aqui para essa data table. Eu vou dizer que é essa minha nova data table não, né, gente? Data frame. Nova data frame é essa data frame que eu criei a partir desse dicionário. Na hora que eu dou um play aqui nessa data frame, olha o que aparece. Aparece ela aqui. Se eu quiser somar aqui, né? Quiser somar, vamos usar a biblioteca Math para a coluna. Antes de colocar ela, né? Vamos aqui observar, eu comentei aqui para a gente não rodar essa linha. Se eu escolher minha nova data frame, botar ponto, número, estou selecionando somente a coluna número. Então, olha aqui, eu selecionei somente a coluna número, que é essa daqui, 1, 2, 3, e o meu indexador, né? Ele sempre, quando eu crio um data frame, ele cria também um indexador. E agora, eu vou usar a função math com essa minha série, né? Que é a nova data frame barra número. Então, ele não funcionou, né? Na verdade, é fsum, né? Não é fsum. É fsum, que sum não existe, né? Então, eu imaginei que... Por isso que eu achei que tinha um erro. Será que a gente consegue rodar ela para o seno? Talvez não. Ela rodaria para uma lista também, né? Então, são pequenos testes que a gente vai fazendo, né?
a gente teria que fazer um loop aqui, se a gente quisesse uma coluna com seno desses números, a gente ia ter que fazer um loop, criar uma por uma e depois adicionar. Entendeu, gente? Então, outra forma aqui, então, consegui usar a função math para essa data frame. Outra forma também de somar esses valores seria fazer um sum, assim, usar o data frame e o sum. Entendeu? Então, ele soma aqui, ele concatenou a cor, né? E ele usou aqui, ele somou aqui todos os números. Foi 1 mais 2 mais 3. Entendeu? Entendeu, gente? Se eu quisesse somar, eu poderia somar também por índice. Eu colocaria aqui axis igual a 1. Eu somaria por índice. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vou criar uma outra data frame aqui, só que só com números. Outro dicionário com outra data frame. A gente viu essa parte de axis, tá? Axis quer dizer orientação, entendeu? Ou seja, orientação na vertical ou orientação na horizontal. Então, vou criar um data frame, um dicionário 2, tá? Onde eu tenho o N, vamos dizer que o N seja, sei lá, qualquer número aí que a gente possa aproveitar. Não aqui nenhum na cabeça. Então, vou botar aqui 40, 50 e 100. Tá? Eu tenho que copiar aqui o mesmo nome do dicionário. Entendeu? E a nova data frame também, eu vou ter que mudar o nome. Somente para preservar o anterior. Poderia usar o mesmo, mas aqui o objetivo é somente para preservar o anterior. Então, rodei, criei uma coluna N, uma coluna número. Todas elas com números. Vamos ver como é que ela ficou. Tá vendo, gente? Ó, ela ficou aqui, duas colunas, todas elas eu posso somar. Então, se eu coloco aqui o sum, abre e fecha parênteses, o que, que vai acontecer? Ele vai somar todo mundo que tem no N e ele vai somar todo mundo que esteja no número. Estou vendo a pergunta aqui do Jamer. Professor, toda data frame deve ser criada a partir de dicionário? Não, não precisa ser criada a partir de um dicionário. O dicionário ele tem uma estrutura muito ligada com a estrutura da data frame. A lógica dele foi construída para que ele tenha uma ligação forte com a data frame. Tá? Na verdade, a data frame é uma função da biblioteca Pandas que foi construída em cima do dicionário. Entendeu? Mas dá para você construir um data frame de várias formas. Tá? Inclusive, dá também para você importar um Excel, uma planilha de Excel, ele vira um data frame. Dá para você criar um data frame sem precisar de um dicionário, usando uma lista. Dá para você criar um data frame usando uma lista, por exemplo. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui, que daí vai responder essa pergunta e a gente vai voltar para esse ponto aqui, tá? Então, vou colocar aqui a pergunta, tá? Para criar uma data frame e de uma lista. Bom, vou criar uma lista aqui. Lista igual a 1, 2, 1, vírgula, né, gente? Vou botar o vírgula. 2,3,4 e etc. Tá? Vou ver essa minha lista. Agora, eu vou ver essa minha lista. Eu vou rodar. Ops, copiei errado aqui. Vou ver aqui, ó, que ele já me mostrou como que é essa lista. É aqui eu vou aproveitar aqui o mesmo espaço, tá, gente? Se vocês me permitirem. Comentar aqui. Eu vou botar assim, ó, PD. Qual é a função que cria o data frame, gente? Data frame, né? PD.dataframe. Então, eu vou jogar essa minha lista dentro. Joguei aqui minha lista dentro, ó. Olha o que ele fez. Ele me criou essa minha lista, entendeu? Agora, por exemplo, o meu indexador, ele sempre é instanciado.
E a minha coluna, como eu não coloquei, eu não denominei ela começou com 0, entendeu? Então, eu vou botar aqui, data frame, underline aqui, qualquer nomezinho, né? Data frame novo, né? E aí, se eu quiser mudar a coluna dela, né? O nome da coluna, eu venho aqui e coloco assim, ó, colunas, entendeu? É igual a, eu coloco aqui, lista. O único pré-requisito aqui, eu teria que colocar ela como uma lista, tá bom, gente? Ó. Então, def novo, ó, alterei o nome da minha coluna para lista, entendeu? Então, eu não criei ela a partir de um dicionário, eu criei ela a partir de uma lista. E aí eu posso adicionar outros elementos dela aqui, ó. Posso dizer, por exemplo, que o df novo, vou comentar aqui, ó. Somente só para finalizar essa parte aqui também. Posso criar uma lista 2, ó, uma coluna 2, lista, que eu vou chamar de lista 2. E aí posso dizer que ela é uma lista, vamos dizer, parecido com a lista aqui, que é 4, 6, entendeu? Na hora que eu printar ela de novo, ó, ela já sai aqui, entendeu? Então, eu não precisei de um dicionário, eu pulei a parte do dicionário. Só que eu preciso dizer para ela qual é a coluna, eu disse dessa forma, tá? Agora, eu vou voltar aqui para a questão aqui da soma. Tá? Eu vou criar um código aqui, eu vou criar uma notebookzinha, uma célula aqui. Então, o axis, se eu colocar aqui axis igual a 0, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a minha orientação, ela é o quê? Ela é vertical. Então, eu vou estar fazendo a mesma coisa que na anterior. Então, por default, quando eu coloco sum assim, ele vai na vertical. Então, ele fez a mesma coisa que a anterior, tá vendo? Então, eu vou colocar um comentário aqui. Se o axis, né, igual a 0, a orientação é na vertical. Bom, agora, se eu fizer o axis igual a 1, então vai ser o quê, gente? Qual é o diferente do vertical? É o horizontal, né? Então, ó, vamos ver aqui como é que fica. Então, ele somou 6. Peraí. Eu acho que é outro dicionário que eu estava usando, né, gente? Aqui, ó. Era esse daqui. Por isso que somou 6. Eu achei esquisito aqui. Então, ele somou. Olha o que ele fez, né? Vamos voltar para esse aqui. Eu estava achando que a gente estava fazendo assim, o segundo data frame que a gente fez. Mas, ó, o primeiro, então, ele ignorou as strings. E ele somou, linha a linha, tudo que eu tinha de números. Entendeu? Então, se eu fizer assim a mesma coisa aqui, só que com esse meu novo data frame aqui, ó, somei aqui, era aqui que eu estava imaginando que eu estava nesse ponto aqui. Se eu somar todo mundo aqui na orientação horizontal, eu vou somar 40 mais 1, 41, tá vendo? Era isso que eu estava esperando, por isso que eu achei esquisito. Ó. Eu vou somar 50 mais 2, 52. Eu vou somar 100 mais 3, 103. E ele não vai ignorar, ele vai ignorar os índices, não vai somar com os índices, entendeu, gente? Então, eu consigo usar o DataFrame de forma bem otimizada nesse sentido. Né? Agora, vamos dar uma olhada aqui nas outras funções aqui da Math. Então, eu consigo usar aqui várias funções de trigonométricas aqui, né? Floor, por exemplo, né? Floor é o quê? Qual é a tradução de floor? É chão. Então, eu vou arredondar o número, só que eu vou arredondar para baixo. Então, qual o floor de 1,3? É 1, né?
se eu botar 1,9999, se eu for arredondar esse número não é 2? É, né? Mas o floor, ele arredonda para baixo. Então, ele é 1. Tá bom, gente? Ó. O seio, ele arredonda para cima. Ele vai me voltar 2. Se eu colocar o seio de 0,000001, bem aqui, ele vai me arredondar para onde? Para 2. Porque ele vai arredondar para cima. Entendeu? Ele vai buscar o próximo inteiro, que é acima de 1. Entendeu? Se eu colocar uma vírgula aqui, outras características aqui de elementos aqui no Python, se eu colocar uma vírgula aqui, colocar outro número aqui, por exemplo, ó, 0. Ó, essa forma aqui, ele me volta naturalmente uma tupla. Entendeu? Olha o resultado aqui, ó. Estou misturando aqui os ensinos aqui da biblioteca Math com alguns elementos aqui de Python. Entendeu? Se eu tivesse colocado aqui entre chave, ele voltaria aqui uma lista. Entendeu, gente? Aqui vamos buscar outro elemento interessante da Math, por exemplo. Se é um número not a number, né? Tem algumas operações em Python que ele me volta um número que é not a number, entendeu? Então, o que é isso, né? Vamos dar um exemplo prático aqui. Vou aproveitar um dicionário anterior. Vou comentar aqui, gente. Vamos supor que eu tenho aqui esse data frame, lista 1 e lista 2. Vamos colocar aqui, só para testar, 0 e 0. Por que eu estou colocando 0 e 0? Eu vou fazer uma divisão aqui por 0. Então, vou criar uma lista 3, ó. Vou criar uma lista 3. Essa lista 3, ela vai ser a minha lista, tá vendo? Dividido pela minha lista 2. O que eu estou fazendo aqui, nessa linha? Eu estou pegando a minha lista 1, que está aqui, né? Eu estou dividindo elemento a elemento pela lista 2, tá vendo? Ó? Então, ele entende aqui que ele está dividindo elemento a elemento pela minha lista 2. E aí eu vou pegar essa divisão, essa tripinha aqui, e vou criar outra coluna e vou jogar na lista 3. Vamos dar um play, vamos ver como é que fica. Então, olha o que aconteceu. Ele jogou aqui um número infinito, né? Então, se eu quiser ver aqui esse DF novo, como que eu faço para acessar um elemento aqui? Né? Isso aqui a gente viu no ano passado. Eu coloco entre colchetes aqui, coloco a minha coluna, e coloco aqui o elemento que eu quero. Se eu quiser o 0 aqui, né? Ele vai me voltar aqui o meu índice 0, que é 0,5. Né? Se eu pegar o meu elemento 2 aqui, é infinito. Né? Agora, se eu quiser ver se ele é um número, se é um número aqui, ó, math is not a number, is a number. O 1, ele é número ou não? Ele é número, né? Então, ele vai dar false. Aqui, essa função, ela está fazendo uma pergunta. Esse elemento que está aqui dentro é um número ou não é? Entendeu? Então, se eu jogar aqui esse elemento aqui dentro, o que vocês acham que vão me voltar? Ele é um número ou não é? E ele está dizendo que ele é um número, né? Que ele é um número, só que infinito. Então, nesse caso aqui, ele me voltou um número infinito. Nesse caso aqui, eu talvez não tenha colocado um exemplo tão feliz, né? Porque eu estava esperando chegar aqui um not a number, né?
Estava esperando que na divisão por zero, iria me voltar um número assim. Eu vou importar aqui o NumPy, ó. Biblioteca NumPy, e ela tem uma SNP. E ela tem uma função que é not a number. Então, ele me volta um número que é not a number. Entendeu? Então, se eu perguntar aqui, se esse número aqui, um not a number, é um número, vai me voltar true. Muitas das vezes, quando a gente puxa o banco de dados, eles vêm com números, com NA aqui, com not a number aqui. Então, a gente às vezes precisa tratar eles e identificar, entendeu? A gente às vezes vai fazer soma e a gente tem que tratar esses números que não são numéricos, nesses campos, né? Números que não são numéricos não faz sentido. Esses campos que não são numéricos, entendeu? Então, outra funçãozinha aqui interessante do math. Aqui é que a gente pode explorar aqui, né? Por exemplo, é finito, né? Aqui é um exemplo bom a gente usar. Exinf, né? O que que é? Ele está perguntando aqui se é infinito, né? É finito ou infinito. Então, aqui, ó. Finito ou é infinito, né? Vamos usar esse daqui, ó. Então, esse daqui que a gente escolheu, ele não é infinito, né, gente? Não é infinito. Então, se eu colocar aqui, ele vai dar o quê? Vai dar true, né? Não, é false porque está perguntando se é finito, né? Está perguntando assim, é finito? Então, ele é falso. Por quê? Porque é um número infinito, né? Então, se a gente comentar aqui e colocar nesse, ó, vou tirar o comentário desse, ó, colocar aqui nesse, então ele vai me dar true, entendeu? Por quê? Ele está me mostrando que ele está dizendo, eu estou fazendo uma pergunta para ele. Esse número, ele é infinito? E eu, no caso, ele é, entendeu? Vou printar aqui ele aqui, ó. Fazer um print dele e da minha verificação, entendeu? Então, esse número aqui, infinito, ele é infinito, true. Tá bom, gente? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no Math. O que a gente pode ter mais, achar mais dele aqui, né? Logaritmo, né? O próprio pi, né? Quem nunca estudou sobre o pi, né? Ó, um pi bem direitinho. Então, eu queria aqui também com essas aulas, eu queria até aproveitar também esses erros que eu vou cometendo aqui, né, na programação, essas incertezas aqui, todas elas são boas aqui para a gente entender. Eu nunca sei de cor todas as funções, né, todos as programações, mas o Python, ele vai me dizendo aqui, ele é um ambiente que ele me permite errar, né? Ele vai aqui me dando condições para identificar esses meus erros, vai me apontando, né? Então, ele é um ambiente bem usável, né? Nesse sentido, né? Então, Paul é o quê? Olha como que ele me volta aqui a visualização do que ele vai me retornar. Né? Paul é power, né? É elevado, né? Então, ele vai me retornar o x elevado ao y, entendeu? Ele já me auto-explica aqui o que ele vai me retornar. Então, quanto que é 2 elevado a 2? Né? Vamos botar aqui 2 elevado a 3. Quanto que é 2 elevado a 3? Ah, 8, né? Então, só de colocar a biblioteca aqui, né, novamente, ele me mostra aqui quais as funções que eu tenho. Né? Vamos ver se a gente consegue truncar. Então, truncar, ele é o próprio arredondar, né? 2.3.
caso é 2. Se eu colocar um número maior do que 5 aqui na casa decimal, né? Ele está me arredondando aqui para 2 ainda. Deve ter um aqui de arredondar, né? Math, ponto. Provavelmente vai ter um de para arredondar aqui. E tem um seio, né? Que ele corta para baixo. E tem um floor, ele corta para cima. E tem aqui o ABS. Ele forma, então, no valor absoluto. Né? Então, se eu botar menos 2 aqui, por exemplo, né? Ele vai me retornar o quê? 2, né? Porque o valor absoluto, ele me retorna o módulo. Entendeu, gente? Então, eu acho que eu quis mostrar isso, né? Como é tranquila essa função, quis pegar essa aula aqui de dessa função, dessa biblioteca aqui, que é uma biblioteca simples em comparação com várias outras que a gente tem, né? Vou colocar aqui um exemplo do log. Uma biblioteca simples e aproveitar e relembrar os conceitos de Python também, né? Aproveitar o pessoal que está começando esse ano. Então, a gente falou um pouco de listas, né? Depois eu vou disponibilizar essa aula. A gente falou, relembrou listas, né? Que começam e terminam com chaves, né? Relembramos aqui, vamos voltar aqui o conteúdo para trás, ó. Então, a gente relembrou o conceito de lista, a gente criou aqui uma lista que ela é feita com colchetes e ela é mutável, ou seja, eu consigo mexer nela, entendeu? Eu criei aqui uma tupla, que é com parênteses, né? E, a característica dela é que ela é imutável. Então, eu tentei alterar um elemento dela e não consegui. Por quê? Porque, ó a mensagem que ele me volta, que a tupla, ela não suporta você fazer uma alteração nela, entendeu? E aí eu utilizei um pouco aqui a função math, né? E aqui fiz um dicionário, né? Relembrando aqui do ano passado também, como que a gente declara as chaves e os valores, né? E aqui como que a gente visualiza ele fica entre colchetes, tá, gente? E aqui também, como que o data frame, ele enxerga bem essa parte do dicionário, tá? Então, eu espero que tenha sido uma aula útil. Acho que o nosso tempo está perto do final, mas a gente tem tempo aqui para conversar, para tirar alguma dúvida. Se o Antonello aí puder me falar como é que está, se no ano passado você não fez todas as aulas, né? Mas Não, que estava preocupado, né, desse ano, não não, conseguia acompanhar. tá dando para mim pegar. Algumas coisinhas eu estou pesquisando os conceitos, mas tá dando para ir sem problema, professor. O Gamer e o Mantovani também foram bem no ano passado, e eu acho que eles estão pegando bem. E o Alan, esse chegou depois, Alan, mas espero que tenha pegue aqui. Eu vou disponibilizar a aula depois, tá? A gravação dela também, para se você quiser assistir depois. Obrigado, Rodrigo. Tô caminhando aí. Devagarzinho estamos indo. Tá conseguindo mexer alguma coisa ou outra? Ainda tô na primeira aula ainda, fazendo uma coisinha ou outra. Essa semana acabei não mexendo em muita coisa. Tá legal. Vai me passando aí, se você quiser fazer alguma revisão, tá? Sim, Aí um comentário que eu queria fazer, eu acho que hoje eu me atrasei um pouco, eu entrei também 5 minutos atrasado, que eu estava no escritório hoje, então é possível que eu mude o horário da aula, tá? Para começar às 7. Fica ruim? Todo mundo consegue participar? Ou fica muito ruim se a gente começasse às 7? Professor, eu tenho uma aula do técnico 7, mas da forma que vocês acharem melhor. Tem uma aula às 7, né? É, Se fosse 6h30 que começasse. Se começa às 7, a sua, Antonella? a minha começa às 7, mas da forma que o senhor quiser. É um curso técnico. O técnico que eu faço. Entendi.
Não, tá bom. Para Eu mim, vou ver para aqui. mim não tem problema com horário, mas tudo bem. Não, mas deixa eu confirmar depois por e-mail, tá? Eu Tá. confirmo depois. Se eu consigo manter ou não. Eu ainda preciso fazer umas confirmações. Beleza. Então é isso, pessoal. Quem quiser perguntar mais alguma coisa, a gente pode aqui resolver, pode fazer mais algum exercício aqui. Eu vou sair então para me terminar os exercícios, professor. Os outros Tá primeiro. bom, legal. Valeu. Você me passa por e-mail e a gente vai conversando. Beleza. Valeu então. Falou, gente. Obrigado. Obrigado, Jamé. Luiz, tem aquelas listas de exercícios. Eu posso procurar uma lista para você fazer, mas você fez as aulas passadas? Um abraço. Abraço. Oi, professor. Tudo bom? Tudo bom? Então, eu só vim na aula passada. Eu não tinha eu comecei a assistir a aula do senhor agora, eu não tinha participado do ano passado, não. Eu vou te passar então as aulas aqui para você fazer. Você consegue copiar o link aí das aulas? Pode mandar que eu copio sim. Tá no meu GitHub, entendeu? Ah, tá. Beleza. Se você for lá, tem as aulas anteriores. É isso. Ali em Pythonzinho. Eu vou abrir aqui. Tá. Vou passar o link aqui no comentário. Quando você abrir lá, tem todas as aulas. Se você for em ordem cronológica dos arquivos, você pode ir fazendo. A primeira aula é essa daqui, ó. A primeira aula é essa. É a mais de operações básicas, entendeu? Beleza. Beleza. Tá, eu vou fazer. Acho que para a próxima aula eu consigo dar uma adiantada nisso. E aí você vai simplesmente. Nessa tem realmente exercícios. Mas nas outras não tem assim exercício em si. Mas você pode simplesmente reescrever ela. Entendeu? O código você vai conseguir absorver ela. Se você rodar ela e você reescrever simplesmente o que tem lá, você vai conseguir absorver o conceito, entendeu? Ah, entendi. Tá certo. Beleza. Maravilha, professor. Se tiver dúvida, pode me mandar por e-mail, tá bom? Ou WhatsApp. Tá, combinado. Eu vou fazer então, qualquer coisa eu falo com o senhor. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite, professor. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Obrigado.